Em meados de março de 2020, um e-mail profundamente triste circulou entre amigos. Uma jornalista conhecida havia falecido depois de anos lutando contra uma doença. Mas a mesma mensagem trazia uma segunda notícia dramática. O ato previsto para suas exéquias estava cancelado por conta da pandemia. Seria uma despedida solitária, uma vida inteira enterrada sem um adeus. Escrevemos este livro no primeiro semestre de 2020, momento em que o mundo suspendeu seus planos e a realidade foi virada de cabeça para baixo. E num momento em que poucos ousariam dar garantias sobre o que seria o futuro. Não faltaram casamentos adiados, ampliando por algum tempo a vida de solteiro de alguns. Serão todos eles de fato remarcados? Não faltaram temporadas artísticas canceladas pelos teatros do mundo, colocando em questão se todos aqueles atores e músicos um dia voltariam aos palcos. Não faltaram líderes políticos que concentraram novos poderes, abrindo dúvidas sobre a sobrevivência da democracia. O que parecia uma história exótica de uma região da China ganhou, de forma silenciosa e invisível, o resto do mundo. Por semanas, nos corredores da Organização Mundial da Saúde, OMS, ouvia-se de dirigentes e técnicos: acordem, isso é tudo muito grave. Descobrimos um mundo vulnerável e dependente, um mundo em que a falta de humildade mergulhou países em profundas crises. O vírus colocou uma parte importante da população mundial em isolamento. Descobrimos um outro ângulo das nossas vidas e tivemos medo. Perdemos todas as pequenas grandes seguranças às quais nos agarrávamos em cada dia de vida. O escritório, a padaria da esquina, a escola das crianças, a casa dos pais. Tudo, de repente, nos foi subtraído. Mas ficamos aliviados quando ouvimos histórias de vizinhos que saíram às suas sacadas para cantar juntos na Itália e na Espanha. Acabamos por conhecer melhor os nossos próprios vizinhos. Quem caminhava pelas grandes cidades europeias durante o auge do coronavírus descobriu algo que desconhecia: o barulho de seus passos. A quarentena de milhões de pessoas transformou Paris, Roma, Madrid, Barcelona e tantas outras metrópoles. E gerou algo inédito em um período de paz: o eco do silêncio. No lugar de ruas lotadas, movimento e turistas, vimos parques fechados e até a bênção do Papa a uma praça vazia. Podia-se ouvir os pássaros apaixonados da primavera e não faltavam relatos de como certos animais selvagens passaram a se aventurar por locais inesperados. O silêncio, porém, não era de paz, mas um silêncio pesado, de inquietação, de incerteza, de perguntas. Traumático era comprar jornais e descobrir que as seções de obituário contavam com 10 páginas. Milhões de pessoas perderam seus empregos, empresas faliram, e a pobreza voltou a ser um tema em locais que pensavam que a tinham superado. O coronavírus só é invisível para quem não quer vê-lo. Em 2020, o mundo chacoalhou de forma inédita e a pandemia passou a ser o evento que definirá a nossa geração. Ela testará nossa confiança na ciência e colocará em xeque a relação entre lideranças políticas e seus cidadãos, justamente no momento em que essa relação está corroída. Um vírus levou 1/3 da humanidade a ficar confinado e demonstrou a fragilidade de uma sociedade que acreditava ser invencível. Pequenos temas domésticos se tornaram desafios assombrosos. Exércitos foram colocados nas ruas para lutar contra um inimigo invisível. Guerrilhas nas Filipinas, em Camarões e no Iêmen declararam cessar-fogo por algumas semanas para impedir que o inimigo maior as derrotasse. Acima de tudo, o vírus impôs perguntas desconfortáveis ao mundo e se estabeleceu como um teste de caráter. Como é possível que certos governos gastem mais em armas que em remédios? Como aceitamos ir dormir diante da certeza de que 1 bilhão de pessoas não sabem como sobreviverão ao dia de amanhã? Isso tudo num mundo que produz o suficiente para alimentar 3 planetas. Num momento de agonia coletiva, a mão invisível do mercado parece não ter poderes para lidar com o inimigo. Resta apenas a ironia de ver ultraliberais perguntando: onde está o Estado para me proteger agora? Desconcertante também é a pergunta sobre onde foram parar os líderes. Aqueles que deveriam chamar para si a responsabilidade pelo destino do mundo,
optaram pela miopia de uma disputa política por mandatos e influência. E, por fim, a questão central de nossa era: o que garante que uma sociedade esteja em segurança? Tropas ou leitos de hospitais? Todas essas perguntas já estavam sendo colocadas com insistência ao mundo, mas uma parcela da sociedade optou por ignorá-las e o vírus nos obrigou a encará-las. O epicentro de nossas vidas continua válido? Nosso comportamento ainda faz sentido? Nossa vida social mudou para sempre? As mesinhas nas calçadas, os bares, cafés e palcos em praças públicas pelo mundo não são apenas hábitos de lazer. Trata-se de uma parcela do contrato social de democracias vivas. A garantia da segurança pública, da renda, do tempo de lazer, de participação. Ao vermos essas mesinhas vazias, recolhidas e empilhadas, ficou à sombra da possibilidade de que nada seja irreversível. Nada é tão seguro quanto parece. E se usássemos essa pandemia para desenhar um modelo para ampliar a democracia e garantir que a ocupação dos locais públicos seja um direito universal? E se o isolamento fosse usado como incubadora de uma nova geração de líderes? E se o isolamento fosse aproveitado para ajudar nossos filhos sem escolas por semanas a desenhar a letra A de Ágora? Em seu livro A Peste, Albert Camus conta como a doença que se espalhava pela cidade de Oran gerava em cada um dos moradores um sentimento diferente de exílio e isolamento. Distância daqueles que amamos, de nosso país de origem e até de uma amante. No começo, todos queriam acelerar o tempo para decretar o fim da peste. Com o passar do tempo, alguns desistiram e outros criaram fantasias paralelas para manter a razão. Todos eram vítimas da mesma epidemia. Todos estavam exilados de seus universos. Mas, se por um lado isso os unia, por outro fazia com que todos vivessem a profunda desconfiança mútua. Resultado: estavam isolados em seu sofrimento. O nosso exílio em 2020 não pode ser desperdiçado. Ele é uma oportunidade única para a nossa sociedade, fechada, olhar para si mesma e examinar suas prioridades, nosso contrato social. E, para isso, teremos de encarar desafios existenciais de forma aberta, corajosa e sem preconceitos. Esses desafios não são novos. Alguns, de fato, acompanham a humanidade desde os seus primeiros dias. Muitos desses pilares de nosso tempo estão reunidos nos 10 capítulos deste audiolivro. Alguns deles foram escritos nos intervalos de aulas virtuais com as crianças, em madrugadas de insônia ou em meio às tarefas domésticas intermináveis. E muitos desses capítulos tiveram que ser repensados à medida que os novos números da doença revelavam a dimensão inédita da crise. Não pretendemos chegar a soluções definitivas ou receitas mágicas. Longe disso. Mas queremos provocar um debate muito além da pandemia. Queremos refletir sobre quem somos e para onde queremos ir. Se o nosso mundo já era complexo, agora ele é complexo e urgente. Comecemos então conversando sobre ele.